As nossas saudações diretamente aqui da Costa Norte do Brasil para você que está acompanhando esta entrevista em qualquer horário do dia ou da sua noite pela nossa plataforma no YouTube. Hoje nós recebemos aqui no estúdio Ticiano Ribeiro, ele que é advogado, até então ex-secretário de Transporte de Parnaíba e agora vereador pelo PL. Com uma trajetória aí marcada por alianças políticas significativas e uma recente posse na Câmara Municipal. Nós vamos aqui explorar quais são as suas visões, quais são os planos para a cidade. Boa tarde, vereador, seja bem-vindo. Boa tarde, Helder. É um prazer estar aqui na Costa Norte para falar do nosso recente mandato de vereador. Como pessoa pública, eu sempre mantive-me aberto a qualquer ente de reportagem, comunicação, porque eu acho que é um papel fundamental do ente público, do político, essa prestação de conta na nossa sociedade. Ticiano, ontem a sua posse foi bastante concorrida, né? Muitas pessoas prestigiaram, inclusive o prefeito de Parnaíba, Francisco Emanuel, o vice-prefeito Darlan Barros, e o senhor foi muito bem recebido ali pela sua classe agora. Qual foi o sentimento inicial? Um sentimento que eu posso lhe dizer de um trabalho que você é testemunha, você foi inclusive, peço aqui, meu coordenador, se eu não me engano, ainda no meu colegial, e você já sabia que a gente conhecia esse perfil, que eu era uma pessoa que era de movimentação, de liderança, esse movimento estudantil que participei muito, me trouxe para a vida política, que eu abracei com muita dificuldade, é algo que me faz sentir bem. E ao longo dessa trajetória de 12 anos, nós constituímos um grupo político, que hoje ele vai à Câmara de Vereadores, e como eu disse em todas as outras entrevistas, esse grupo político foi sempre muito bem aproveitado nas gestões do Executivo. Nós tivemos excelentes trabalhos por onde passamos, como também deixamos a Secretaria de Trânsito e Transporte, a articulação com as forças de segurança, bem encaminhado, grandes projetos que a população já está recebendo e que tem a certeza, como o prefeito Emanuel disse, tem aí o nosso dedo, tem a nossa participação, e esse é o legado do vereador hoje Ticiano, de dar esse respaldo, essa resposta e fazer aquilo que eu sempre quis, que é dar às pessoas uma gestão e um vereador de perto delas, e com uma satisfação muito grande, porque me sinto tranquilo, porque ontem eu recebi um cargo que eu não recebi sozinho. Diferente do Executivo, você vai com a sua alma só, uníssona, para dar o seu trabalho. Lá eu tenho todo aquele povo que votou em mim, que era um pouco parte desse processo. E essas 986 pessoas, tenho certeza que me ajudarão a conduzir esse mandato, que será um dos grandes mandatos da cidade de Parnaíba. Ticiano, como você mesmo retratou aí ao longo desses 12 anos de trajetória da sua carreira política, ela é marcada por alianças com figuras atualmente mais recentes, né? Dentre outras alianças que você já fez ao longo da vida, mas com o prefeito Francisco Emanuel, também com a deputada Gracinha Mão Santa. Como vereador, como que essas parcerias elas irão influenciar as suas decisões do mandato político? Olha, a gente sempre teve muita independência e respeito em tudo aquilo que a gente foi fazer. Eu costumo dizer que eu vou para a Câmara de Vereadores devendo uma única prestação de contas à população. Então a gente está lá com a responsabilidade de que também é um mandato que tem que devolver para a população aquilo que ela espera. Então a gente vai, apesar de compor a base do prefeito Francisco Emanuel, analisar, estudar e responder o que a população quer, aquilo que nós entendemos que é viável para a população, nós lutaremos, nós brigaremos, e aquilo que realmente a gente entender que é do coração, nós também faremos. Estar na base de alguém não quer dizer que a gente seja subserviente. Estar na base de alguém quer dizer que a gente também pode, como eu sempre fiz, então as bases que eu tive, às vezes fazer o alerta, essa mão amiga, e a gente tem isso feito com muita responsabilidade, tanto que, como você disse, eu tive ontem o prefeito Emanuel na nossa posse, tive o vice-prefeito, grande parte do administrativo de secretariados que tem essa construção junto comigo ao longo desses 4 meses, e é esse conjunto de coisas que me credencia a ser um grande representante dessa cidade. Em frente a essa ruptura vivenciada agora recentemente pelo grupo político que já vem aí ao longo desses últimos 8 anos, né, que era o grupo Mão Santa até então definido, ficou difícil para vocês, enquanto figura
política tiveram que se posicionar de um lado ou de outro nesse rompimento entre Francisco Emanuel e Gracinha? Como foi que ficou a sua situação em específico? Olha, eu tenho um respeito muito grande pela nossa deputada. A gente fez parte do governo, a gente, de certa forma, quando houve essa ruptura, eu liguei para ela, ela disse que não haveria problema com relação à nossa continuidade. A gente participou da gestão do Francisco Emanuel. O Francisco Emanuel, pelo perfil político que tenho, também me abraçou, confiou no meu trabalho, me dedicou ali um tempo muito produtivo para que eu possa fazer essa gestão que hoje está na Secretaria de Trânsito, Transporte e Articulação com as Forças de Segurança, e a gente tem que dar continuidade. Eu sempre fui um cara que estabeleci muito diálogo, muita confiança e muito respeito e respaldo daquilo que construí e participei, respeitando todo mundo. Eu acho que para você mostrar que tem um lado, você não precisa estar, você nunca ouviu da boca do vereador Ticiano, ou do suplente de vereador, ou do executivo, nenhum tipo de baixaria, nenhum tipo de esculhambação. Eu sou um cara que, muitas das vezes, eu entendo que quanto mais diálogo você produzir, mais perto do que é melhor para a nossa gente é o resultado. Como o senhor mesmo destacou, ainda foi sim um curto período de tempo como secretário, né, à frente da pasta do transporte. Quais foram os principais desafios que o senhor conseguiu ali identificar? Que contribuições o senhor pretende dar para essa área, né, tendo encarado essa realidade dentro ali da visão de gestor? Olha, na nossa plataforma de campanha já existia uma demanda muito dentro do meu coração de alinhar o transporte de Parnaíba e por questão de sorte ou as ações divinas, o prefeito Emanuel me condicionou a estar lá trabalhando e aumentou ainda mais a minha responsabilidade. Mas nesses 4 meses de gestão, nós entregamos agora recentemente para o nosso prefeito uma nova reformulação do transporte coletivo de Parnaíba, que vai entregar telemetria, uma nova roupagem do sistema em que vai dar ao cidadão parnaibano a condição de ele conseguir prever hoje aonde o carro está, o tempo que ele chega, e já nós vamos estar implementando. No âmbito da sinalização horizontal e vertical, nós assinamos agora recentemente, deixamos pronto todo o procedimento para que o prefeito, assim tão logo queira, ele passe a executar a sinalização horizontal e vertical de Parnaíba. Estamos aí na iminência de assinar um convênio com o governo do estado. Esse convênio ele vai permitir que o estado, através da Secretaria de Segurança Pública, do secretário Chico Lucas, ele participe ativamente aqui das ações da Secretaria de Segurança e Transporte. Vamos agora receber 1 ou 2 viaturas do governo do estado para fomentar a segurança pública de Parnaíba através da nossa Guarda Municipal. Vamos também iniciando a fase de conclusão do alojamento da Guarda Civil para que ela passe a funcionar 24 horas. Então nós temos uma série de medidas que estão sendo e foram implementadas na Secretaria que trarão um resultado muito grande. E como eu disse ontem, já na minha primeira participação na Câmara, a gente, infelizmente, no serviço público, há um tanto burocrático a coisa para andar, mas em breve a população vai estar consumindo esses mecanismos e medidas que eu tenho certeza que a gente vai passar a ter o respeito e o cuidado e dar aquilo que Parnaíba tem solicitado muito do transporte, que é um trânsito seguro e de qualidade. Não esquecendo, claro, que sinalizar é importante, que você ter as medidas necessárias para o trânsito fluir, mas a educação no trânsito é viável e essa educação ela parte do condutor. Então muitas das vezes os acidentes ocorrem mesmo em vias sinalizadas e estruturadas. Então o que a gente pede também que por mais que o município faça a sua parte, tem que fazer, eu concordo, a gente também tem que ter como motorista, como membro do sistema de transporte, ter essa responsabilidade com o trânsito, com o próximo, né? A gente inclusive tem um problema em Parnaíba que muitas das nossas ruas foram asfaltadas. E o CTB determina que a responsabilidade de fazer a sinalização vertical e horizontal seja do ente que fez
melhoria. E nós vamos também, no processo de mapear e ver as que o governo do estado fez, nós vamos chegar e vamos solicitar que eles façam essa conclusão para fazer essa entrega. E as que o município tenha feito também, estão no plano de gestão, nós vamos conversar com o prefeito, como vereador, para que ele também as cumpra, e assim eu entendo que nós vamos dar um avanço que Parnaíba precisa nesse sistema de sinalização horizontal e vertical. Vereador, o senhor assumiu, né, teve a sua posse que ocorreu ontem, um momento que foi delicado. O senhor sucede o vereador Brunão. Como que o senhor encara essa responsabilidade? Quais serão as suas prioridades imediatas ali na Câmara? Há projetos específicos que o senhor pretende dar continuidade ou iniciar em homenagem ao legado desse vereador, né, que também ocupou a cadeira ali por um curto período de tempo, mas foi eleito por uma parcela da população ali junto do partido do senhor? Pronto, eu me sinto muito tranquilo que, na verdade, eu entendo que os desígnios de Deus, só Ele cabe a gente compreender. Só Ele determina e a gente compreender. E o que a gente tem dito? O Brunão não era só um vereador, era um amigo. Não só um amigo político, mas um amigo de infância, um amigo da minha juventude. E Deus quis ele que eu fosse o suplente dele para que eu possa dar continuidade ao legado dele. Se a gente for pegar as coincidências, Helder, são muitas coincidências do meu perfil para o perfil dele. Eu sou um jovem, basicamente da mesma idade dele, com os mesmos números de tentativas, nós iniciamos nas mesmas perspectivas, que tem, sem padrinhos políticos do ponto de vista que eu não tive nenhuma, eu tive a ajuda de muitos amigos, a trajetória política minha foi pautada por prefeito Florentino, pela deputada Gracinha, pelo Enzo Samuel, que é um amigo nosso de muito tempo, pelo o Francisco Emanuel. Então, a gente teve sim alianças e ajudas, mas eu nunca tive um padrinho político, efetivamente, aquele que alguns políticos hoje têm. Eu, com muita luta, com muito sacrifício, eu conquistei o espaço político que tenho hoje, que também era um desenho, eu sou um cara do esporte. Então, a gente entende que isso, na verdade, era um projeto de Deus, que Deus tenha honrado o meu amigo Brunão na perspectiva de que ele teria que realizar o sonho dele, assim ele o fez. Nós já ajudamos muito durante a perspectiva de recente mandato, as dificuldades que ele teve, e Deus quis que a gente fosse assumir, e cabe a mim agora trabalhar lado a lado com os projetos deles, que são muito parecidos com os nossos, e ao nosso povo, a nossa gente, implementar também o modelo do Ticiano, que Parnaíba já conhece no Executivo, agora vai conhecer no Legislativo. Como que o senhor entende que o PL, que é o seu partido, pode apoiar suas iniciativas? Quais são as diretrizes partidárias? Se é que o senhor se liga também à questão de diretrizes partidárias, não é? O que o senhor considera que pode alinhar as necessidades de Parnaíba dentro dos planos de expansão do PL, essa presença aqui na região, de lançamento de novas lideranças, de políticas locais? Como que o senhor entende aí esse alinhamento? Olha, a gente tem um bom alinhamento com o grupo do PL. Já há algum tempo eu tenho optado a seguir partidos que têm essa mesma ideologia do PL. Na última eleição fui do PSL. Eu sou hoje um entendimento meu, pessoal, que me alinho mais com a direita bem moderada. Nunca fui de radicalismos extremos, mas a gente vai trabalhar para fortalecer. Eu sou um homem que trabalho em grupo há muito tempo. A maior parte dos grupos de que a gente concorreu à eleição são de amigos que me acompanham há muito tempo. A gente vai trabalhar essa formatação que é do Ticiano. Se o PL assim entender que nós devemos continuar, que nossa missão é importante, fortalecer tanto a mim quanto ao meu grupo dentro do PL, nós vamos trabalhar essa perspectiva, inclusive junto ao prefeito Francisco Emanuel. O PL foi um dos partidos que, à época de campanha, era muito desacreditado. Nós tivemos muita dificuldade de incorporar nos nossos candidatos que não se preocupem, que a matemática era estrutural, que a gente faria um pelo menos, mas que poderia fazer 2 até 3. E dentro da base do Francisco Emanuel, o PL foi um dos partidos mais votados, quiçá, se não fosse o segundo mais votado, apenas perdendo para o PP, que era o partido do próprio prefeito. Então, nós fizemos mais um bom trabalho na cidade de Parnaíba, tanto como gestor, como líder. Contamos com o nosso presidente Luna para fazer esse encaminhamento geral. E eu acho que a gente tem tudo a crescer, desde que a gente tenha assim, essa continuidade, esse alinhamento, tanto com o partido, como parlamentar, como membro de uma entidade política, se somar para que a gente possa estabelecer o resultado que Parnaíba merece e merece.
Vereador, o senhor é a primeira entrevista que o senhor está tendo aqui como vereador de Parnaíba. Agora, efetivamente, eu gostaria de lhe deixar à vontade para que o senhor transmitisse nessa plataforma de grande visibilidade, aproveitando essa mega audiência que a gente tem aqui de comunicação, o senhor deixasse, portanto, aí essa sua primeira mensagem para a população de Parnaíba, né, diante desse desafio que o senhor passa a encarar a partir de agora. Pronto. Eu quero dizer ao povo da Parnaíba, que já conhece o Ticiano e aquele que ainda não conhece, que a gente tem um compromisso muito forte de lutar pelo nosso povo, de encaminhar projetos que sejam pelo bem da nossa cidade, de fazer um mandato parlamentar que seja condizente com aquilo que eu disse lá na minha primeira tentativa, que é um mandato que vai buscar estar próximo das pessoas, um mandato que assim no Executivo eu não media esforços para trabalhar de manhã, de tarde e de noite para trazer o resultado da pasta que me foi confiada, trazer agora essa serenidade, esse comprometimento para dentro da Câmara Municipal, mas não só estando lá dentro, criando leis, que a gente já tem perspectivas de leis que já vai apresentar. Hoje mesmo a gente já tem uma equipe trabalhando para que a gente possa montar o gabinete da gente ao ponto, não o gabinete estrutural, e sim aquele que é mais importante, o gabinete intelectual, as perspectivas que a gente tem que produzir como meta para esses próximos 4 meses que vão desde leis, desde indicativos, desde cobranças ao Executivo. É plano deste vereador de imediato tratar com os secretários de saúde e educação do município, que são nossos amigos, para conhecer de perto a real situação e o que pode melhorar e o que esse parlamentar pode melhorar junto com esses secretários, para que eu também possa ser uma voz defensiva e também uma voz de cobrança da população, ouvir a população de modo geral, que a gente consiga trazer esse resultado entre legislativo, parlamentarismo e o executivo, que eu acho que assim nós vamos conseguir dar um grande resultado para a nossa cidade. Muito obrigado. De forma pessoal e profissional, eu aproveito aqui para lhe desejar sucesso e um bom trabalho. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade do diálogo. Eu que agradeço, estou aqui à disposição e, como eu lhe disse, ao longo desses 12 anos eu nunca me furtei de prestar contas da minha função política e, mais uma vez, a gente está aqui para fazer isso, e quantas vezes forem necessárias, a gente está aqui à disposição para tratar dos assuntos que são inerentes ao meu mandato e à população de Parnaíba. Boa tarde.